As crianças pequenas começam a entender o conceito de partilha por volta dos 3 anos, mas partilhar pode ser difícil para crianças em qualquer idade. Sim, acho que todos nós já ouvimos uma criança gritar, "É meu!", quando está interagindo com outras crianças ou adultos, reivindicando a propriedade de algo. Afinal, é natural querer manter o que é nosso, mas às vezes não fazemos isso muito bem. E talvez quando crianças nos ensinaram o 7º mandamento, não roubar. É um daqueles mandamentos que também se reflete nas leis civis. Mas este conceito de propriedade é um tanto complexo. O mundo está cheio de presentes criados por Deus para desfrutarmos, e à medida que crescemos, aprendemos que eles não estão lá apenas para serem tomados. Crianças em idade pré-escolar tendem a pegar coisas de que gostam quando acham que ninguém está olhando, mas por volta dos 6 ou 7 anos, começam a entender que existem certas regras para seguir, mesmo sem supervisão. Essa ideia de propriedade exige que confiemos, respeitemos e tenhamos caridade para com os outros. Deus nos revela no 7º mandamento que este acordo mútuo para respeitar o direito à propriedade, os bens criados por Deus, é necessário para viver em relacionamento com os outros. Bem, e realmente Deus é o dono de tudo que Ele criou. Exatamente, Deus nos criou e criou o mundo e tudo o que nele há como um presente para toda a humanidade. Todos temos o direito de usar os dons da criação de Deus para satisfazer as nossas necessidades legítimas. É importante manter em mente este propósito último ou destino da criação quando pensamos sobre este mandamento e como nos relacionamos com as pessoas e as coisas. O Catecismo diz no parágrafo 2451, o 7º mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Responder ao chamado de Jesus para amarmos uns aos outros como Ele nos amou não é fácil. Mesmo que você nunca tenha se sentido tentado a roubar algo, Deus nos revela no 7º e 10º mandamentos como viver esse chamado para respeitar a criação e o propósito de Deus para ela. O 7º mandamento proíbe o roubo, e no 10º Deus fala sobre a disposição de nossos corações para com a criação e propriedade de outros. O 10º mandamento talvez seja menos conhecido e compreendido. Deus diz, não cobiçar as coisas alheias. Fomos criados com o desejo de desfrutar e apreciar a criação de Deus, mas este desejo pode ser corrompido pelo pecado. Quando nosso desejo por bem se torna desordenado, podemos tornar-nos gananciosos, invejosos e abusar dos bens da criação ou dos bens do próximo por egoísmo. Jesus falou sobre a dependência de Deus de uma forma muito poderosa. Ele disse aos seus discípulos, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que vão comer, nem com o seu corpo, com o que vão vestir. Não vale a vida mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Então ele continuou dizendo, os gentios do mundo lutam por todas essas coisas, e seu pai já sabe que você precisa disso. Buscai primeiro o seu reino e estas coisas vos serão dadas em acréscimo. E Jesus enfatizou que por onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não devemos nos concentrar tanto na criação a ponto de esquecermos o Criador. Quando não honramos o verdadeiro propósito dos bens como um dom comum de Deus destinado a todas as pessoas, estamos colocando as coisas acima de Deus. Somos chamados para buscar a Deus com liberdade e com um coração indiviso. Lembre-se que os 3 primeiros mandamentos nos pedem para colocar Deus acima de tudo. E isso significa também que precisamos nos lembrar do nosso propósito. Fomos criados para partilhar a vida e o amor de Deus até a eternidade. O 7º e o 10º mandamentos nos chamam a respeitar a criação como um bem comum. E Jesus convida-nos a crescer na pobreza de coração com a ajuda da sua graça. Esta atitude de coração implica um desapego das riquezas, e Jesus fala sobre a importância desta atitude para entrar no reino dos céus. Somos chamados a confiar que Deus proverá as nossas necessidades. Jesus quer que olhemos a criação como um presente que nos aproxima de Deus. As coisas ou o dinheiro que possuímos não deve nos afastar de Deus nem da caridade, da justiça e da generosidade a que somos chamados para com o próximo. A criação não é um fim em si mesmo. Orientar-nos para Deus e a nos dar oportunidades de praticar a caridade para com os outros.
Somos chamados a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Isto significa que confiamos nos outros para usarem a criação de Deus para o bem que Deus planejou. Quer dizer que também devemos ter um coração sem inveja ou ganância e respeitar o direito dos outros de usarem a criação de Deus para as suas necessidades. Devemos tratar as coisas criadas como um presente de Deus e respeitar com um coração puro como Deus distribui os seus dons.